Oi, gente. Hoje, na verdade, essa semana, eu comecei a decorar mais o estúdio, né? Eu vou mostrar pra vocês como ele vai ficar no final, mas a gente reorganizou tudo ali, a gente comprou algumas coisas. E como eu faço cerâmica, eu tenho essa peça aqui, que eu vou levar pra lá. Eu vou pintar ela, né? Ela não foi queimada, mas eu vou pintar ela pra poder levar. E eu também vou fazer outras coisinhas para deixar de decoração lá. Aqui em casa eu fiz algumas, depois eu mostro pra vocês, mas hoje eu peguei pra poder fazer isso, enquanto assisto a final do BBB. Acho que eu gosto, hoje é um feriado, então eu basicamente fiquei em função disso, pra poder criar, sabe? Eu não consigo ficar quieto no feriado, e eu saio pra criar. E hoje eu só não quis ligar a tela do PC, tem alguns projetos pra fazer, mas não adianta. A arte me chama sempre. É isso, vou começar aqui. O que eu tava pensando em fazer com esse vaso aqui era deixar ele quadriculado, sabe? Acho que fica bem bonito. Ele tem esse formato orgânico, como se a gente tivesse amassado ele. E eu vou desenvolver ele desse jeito, até com os quadriculados também. Oi, filha! Meu Deus do céu! Eita! Meu Deus! Papai chegou! Oi, meu Deus! Dá licença! Filho? Ó, eu cheguei. Olha como a casa tá. Queria ter feito meu review lá na hora, quando eu tava com o gelato na mão, mas eu não consegui. Aí eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fiz, vou gravar aqui pra vocês. O meu review da gelateria Filippo, ela fica no Maitá Mall, aqui em Taubaté. Bem legal, assim, variação de sabores bastante. Eu não gosto muito do branding deles, na identidade visual, eu já falei isso, e eles não trabalham isso de jeito nenhum. Os materiais deles, nada é personalizado, a não ser a fachada lá que eu mostrei pra vocês. Mas a experiência, sim, já conta, né? Eu não gosto. E a minha experiência com a atendente foi pior ainda. Eu acho que ela foi bem rude, acho que ela não atendeu com carinho, sabe?
eu pedi pra experimentar alguns sabores e ela tava com aquela cara fechada. Aí eu já fiquei meio assim, putz, não vou mais pedir. E eu queria ter experimentado mais uns 3 sabores antes de eu escolher os meus, né? Eu pedi uma casquinha artesanal com fundo de baunilha. Ela veio bem gostosa, ela é bem grande. Eu, particularmente, eu gosto. Mas chega um momento que ela fica enjoativa, porque ela tava bem doce. Eu não gosto muito. Mas, no geral, a artesanal tava perfeita. Os meus gelados que eu escolhi foi o de chocolate ao leite, belga. O que eu já achei diferente, porque ele tava um pouco doce. Mas a textura tava muito gostosa, acho que tava trazendo aquele sabor de cacau que eu gosto. E eu provei o de caramelo salgado, que assim, foi minha decepção, tipo, não gostei muito, acho que faltou aquele gosto de caramelo. E também faltou aquele salgadinho mais presente, né? Tava bem tímido. Ficou parecendo um fior de latte, mas assim, acho que uma nota, vou dar 2, assim, só pra, tipo, em relação à quantidade, variedade, a textura do gelato que tava bem gostosa ali. E após bolear os meus sabores ali, ela preservou bastante. E a textura do gelato tem que ser isso. Você tirar ali e você saborear sem estar derretendo na sua mão. Essa é a textura ideal do gelato. Fora isso, a questão de atendimento ruim, foi isso. Acho que pra essa vez foi legal, só essa experiência. Eu não quis falar lá na hora, porque tinha algumas pessoas em volta, eu não queria ser meio inconveniente, sabe? Mas eu gostei, eu achei bem interessante. Não voltaria, mas é isso, tá bom? Acho que branding conta muito e a minha experiência foi bem ruim. A percepção que eu tive da marca foi bem amadora, assim, sem contar uma história, sem conectar com o público, sabe? Acho que é isso. Bora lá. Bom dia. Vamos para o primeiro dia de aula. Por que que eu não... Ai, que coisa linda. Aqui vocês podem esquentar a colher. Parece uma mousse quase. Hã? Mesmo? Beleza. Já foi lá?
Tava animado para falar um pouco sobre o review do curso, né? Da primeira aula prática que eu tive na escola, sobre gelateria. Eu tava falando com o Lucas, né? Sobre minhas primeiras impressões, né? Foi bem legal. Achei que foi muito rápido, mas eu já imaginava. A gente estava conversando sobre isso pelo tempo do curso, né? Ele é muito rápido. Mas o que tem me ajudado foi a aula teórica que eu vinha tendo, né? Do EAD. Mas eu senti que o curso estava meio desatualizado pelo uso da gema. A gente não usou nesse primeiro momento, mas ela falou que a gente vai aprender a usar. Então, acho que é mais, na verdade, a questão de técnica depois para poder ir atualizando, né? Mas o primeiro que a gente fez, vocês viram aí, ficou com a textura bem gostosa, né? Só que ele ficou bem doce. Men det er nok Stefan og Havn, né? Eu acho que talvez ela tenha errado, acho que nos açúcares, eu acho. Porque ficou bem doce. Acho que foi a baunilha só. E é aquilo, né? A gente tem uma carga horária de 5 horas, então ele não fica ali um pouquinho no freezer, né? Pra, tipo, chegar na textura correta de um gelato, né? Mas foi muito legal. Acho que a gente aprendeu a calda base, né? Seria um fior de latte. Só que a gente adicionou a baunilha, então virou um gelato de baunilha ali, com a baunilha real, né? Ficou uma delícia. Aí a gente tinha uns toppings ali para colocar, né? Como se fosse uma sorveteria, né? Tipo, tinha calda de amarena, ficou bem gostoso. Mas, no geral, eu gostei. Acho que a prática, com o tempo, a gente vai praticar mais. Ainda mais outras bases, né? Como de pistache, de chocolate, puro cacau. Acho que esses são os que mais é complicado, porque tem que, de fato, ser bem assertivo, senão fica muito ruim. Mas, no geral, eu gostei. A cozinha bem equipada. E foi um dia muito gostoso, assim. A gente acordou ansioso para poder fazer. Teve uns contratempos lá no dia, né? Mas não vou expor aqui, mas foi legal. Foi bem legal. E agora só daqui 2 semanas, porque semana que vem é feriado e o próximo que vai ter aula. E eu tenho uma lista imensa de comprar as coisas, porque a maioria das coisas que a gente tem em casa, porém a gente usa para prato salgado, então a gente vai ter que comprar. Eu vou mostrar tudo para vocês que chegar, e eu também vou comprar a sorveteira. Então eu vou mostrar para vocês, que eu não sei quem são vocês ainda, mas espero que chegue para bastante pessoas, né? Um dia. Vai registrando. Tô registrando o processo. Acho que é sobre isso. E se você gostou do vídeo, se gostou do meu dia, comenta, curte, pra gente conversar também. E... logo de noite, eu e uma amiga, a gente foi no museu de astronomia. Foi bem legal. E eu vou deixar essas imagens finais. Então é isso. Se você gostou, vou finalizar o vídeo. Inclusive, você vê que eles estão cada vez mais baixos no horizonte oeste.
porque é uma constelação típica de verão. E é para isso que as constelações serviam. Numa época onde, na verdade, faz parte desse sistema de estrelas ali chamado de Órion, ou caçador, na mitologia, né? Então, inclusive, você vê que ele está ficando cada vez mais baixo no horizonte oeste. Porque é uma constelação típica de verão. E é para isso que as constelações serviam. Numa época onde não existia calendário, não existia relógio, onde que as pessoas se orientavam no espaço, no tempo, sabia a hora do dia, a época